É o vídeo Manual do Mundo. Por que a chuva é medida em milímetros? Bora ver isso aí, cara. Chuva é medida em milímetros. Por acaso chove régua na nossa cabeça? Porra, calma lá. Imagina então, você está assistindo um jornal e dizem que na cidade de São Ué, Paulo ele que botou- chuva é medida em milímetros. Por acaso chove Ele régua botou o na negócio nossa na cabeça? testa por quê? Machucou? Imagina então, Ele tá com o você negócio está na assistindo um testa agora. jornal e dizem que na cidade de São Paulo choveu 100 milímetros no dia de hoje. O que significa isso? A gente pode imaginar alguns jeitos. Um jeito de pensar nisso é que caiu uma camada de água de 100 milímetros de altura, que equivale a 10 centímetros, em cima da cidade de São Paulo. Uma camada que cobria a cidade inteira. Desceu, choveu. Lógico que não tudo de uma vez, porque isso aconteceu ao longo de um dia, mas o equivalente a uma capa de 10 centímetros. Só queria entender porque ele tá com esse negócio na cabeça. É exatamente a mesma coisa se você imaginar que você tem um quintal, do tamanho dessa sala aqui do Manual do Mundo, que ele tem um chão plano e uma parede plana todinho azulejado sem nenhum ralo. No final desse dia chuvoso, o quintal vai ter uma camada de água que se acumulou ali, certo? Sim. Sabe quanto vai medir essa camada? Exatamente Milímetros. 100 milímetros. Uma coisa muito legal dessa medição é que não tem muita importância a área em que a chuva caiu. Por exemplo, se eu pegar uma caixinha dessa aqui e botar lá no meu quintal, no final do dia dessa chuvarada, vai ter também 100 milímetros de água aqui dentro. Nessa caixinha talvez não, porque ela não chega a ter 100 milímetros de altura. E se eu pegar uma caixona igual essa aqui, botar no quintal, Ah, tá no 100. final do mesmo dia chuvoso, sabe quantos milímetros vai ter a altura da água que está dentro dela? 100 milímetros. Isso acontece Entendi. porque se você dobrar o tamanho da boca da caixa, também dobra a quantidade de chuva que cai lá dentro. E vai ser sempre assim proporcional. Se você tiver uma piscina Entendi. também, no final do dia vai ter 100 milímetros de água no fundo da piscina. Mas, Iberê, essa medida aí é muito interessante, só que eu gosto de medir água em litros. Eu bebo água em litros, eu compro água em litros. É litro, não milímetro. É isso. Ok, se você quiser fazer essa Menos daquela garrafa que é mole. medida em litros, cada vez que chove 1 milímetro de chuva, ela enche 1 metro quadrado com 1 litro. Então 1 milímetro de chuva é 1 litro chovendo em cima de 1 metro quadrado. Bem simples, vamos combinar, né? No caso dessa chuvarada que eu dei como exemplo, em uma área de 1 metro quadrado, que é um quadradão de 1 metro, teria chovido 100 litros, ou 5 galões daqueles de água de 20 litros do pesadão. Beleza, mas para que a gente usa essa medida no dia a dia, assim? O que ajuda a gente? Isso é muito importante para a gente saber se vai cair uma tempestade ou não. Por exemplo, se eu te falar que vai chover 100 milímetros durante uma semana, você sabe que vai ser uma semana chuvosa. Se eu falar que em uma hora vai cair uma tempestade que vai causar enxurrada, enchente, alagamento e tudo mais. E aí é interessante também para você comparar historicamente o que aconteceu, né? Se a pessoa fala que hoje choveu 100 milímetros, é o equivalente a quanto a gente esperava que chovesse no mês. Isso quer dizer que nesse mês, naquele quintal fechado, a chuva acumulada seria de 100 milímetros. Só que choveu tudo num dia só. E isso é muita chuva para um dia só. Só para vocês terem uma ideia então, no ano passado, no começo do ano, aconteceu uma tragédia na cidade de São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo. Choveu muito e aí a terra das montanhas se soltou e aconteceu um monte de deslizamento, que é quando o solo se solta e cai um monte de árvore, um monte de pedra. Aqui na região serrana acontece direto, infelizmente. Inclusive morreram muitas pessoas lá por causa disso. Na noite entre o dia 18 e 19 de fevereiro de 2023, choveu mais de 600 milímetros no município de São Sebastião. É essa régua aqui. Então imagina uma camada de água desse tamanho, dessa altura, caindo sobre o município inteiro, ou então o chão acumulando uma quantidade de água dessa altura, em só uma noite. E aí talvez você fale, pô, mas teve lugar lá que encheu muito mais alto do que isso aí, não tá certa essa conta. É porque a gente tá pensando em isso aqui caindo sobre a superfície inteira, só que não vai ficar parado, isso aqui vai se acumular nos lugares mais baixos. Isso. Então quando chove no topo do morro, quando chove lá em cima da rua, a água vai descer e vai se acumular embaixo. E aí se você pensa que choveu isso aqui em cima de tudo, é água que não acaba mais. Sim. E como é que essa medição é feita? Tem um monte de panela espalhada pela cidade medindo a quantidade de chuva que tá caindo? Eu vou fazer experimento? É mais ou menos isso sim. As cidades têm estações meteorológicas. São lugares em que você mede não só a quantidade que cai de chuva, sim, mas sim. a velocidade do vento, a umidade, a temperatura. lógico. E o instrumento que se usa para medir a chuva é basicamente um potinho em que lá embaixo você consegue ver quantos milímetros choveu. E é lógico que quando eu falo que cai uma capa de chuva de 100 milímetros em cima da cidade, não é exatamente isso, porque as nuvens não são uniformes, tá? Cada lugar da cidade vai chover de um jeito diferente
Então, numa cidade grande como São Paulo, você pode pegar o dado de várias estações meteorológicas diferentes e fazer uma média. Olha só, fiz uma tabela da precipitação média mensal na cidade de São Paulo. Precipitação é a chuva Porra, 292 milímetros é coisa pra caraca. média, porque Mas isso é no aqui mês, foi medido né? durante vários anos, e mensal, porque a gente tem o valor mês a mês. Então, isso Nessa chuva que teve agora aqui no Rio de Janeiro foi papo de quase 200 no dia, é muita coisa. quer dizer que é o acumulado de chuva em cada mês. Logo de cara você vê que janeiro é o mês que chove mais. Então se você for organizar um evento a céu aberto, por exemplo, não vai fazer em janeiro. Ao mesmo tempo, se você cuida da distribuição de água na cidade, você sabe que agosto é um mês que chove muito pouco, é o que chove menos. Então é provável que a gente tenha algum problema de falta d'água aqui em agosto. A gente tem que se preparar para esse mês. Já se você quer arrumar o telhado da sua casa, por exemplo, você sabe que você pode fazer isso a partir de abril, porque antes disso chove muito, não é legal exato. mexer no telhado quando chove muito, e aqui Águas você de vai ter um março. período seco de vários meses. Esses dados também servem para você comparar com outros lugares. Será que São Paulo é uma cidade seca? Será que chove muito? Qual mês que chove mais? Você bota a tabela de Belo Horizonte aqui, por exemplo. Se você for plantar alguma coisa que precisa de muita água, qual das duas cidades será que é melhor para plantar? Ou seja, esses dados servem para a gente tomar decisões muito importantes. Mas aqui é Manual do Mundo e eu sei que se você assiste é provável que você goste de construir as coisas em casa. Será que a gente consegue construir um instrumento de Olha medir só, chuva agora em vem a casa? parada que é legal. Um pluviômetro. Sim, e é a coisa mais simples do mundo. Você pode pegar qualquer pote que tem o fundo reto e uma borda reta a 90 graus um do outro. Por que é importante que seja assim? Se você tiver um pote desses em formato Pô, eu lembro que esse canal era pequenininho, velho. de V, igual aqueles vasos de planta, a área em que a chuva chove, na área em que cai a chuva lá em cima do pote, ela é muito maior do que a região que está acumulando a água lá embaixo. Isso quer dizer que se chover 100 milímetros, na hora que você colocar a régua para medir, pode ser que ela meça 200 milímetros. E o fundo não pode ser inclinado pelo mesmo motivo, senão a água vai se acumular na parte mais baixa e você vai ter a Tem que ser impressão na que parte choveu alta, muito então, mais né? do que choveu de verdade. Outra coisa importante é que se você quiser fazer a medição de uma semana inteira ou de um mês inteiro, dia após dia você vai ter que ficar esvaziando esse pote porque a água vai evaporar. E no final do mês você não vai ter acumulado ali toda a água que Sim, choveu, sim. porque uma grande parte evaporou. E Sol faz evaporar. eu só não vou montar esse pluviômetro agora, não é porque eu tô com preguiça. É porque em 2013, lá na época dos dinossauros, a gente fez essa experiência no Manual do Mundo usando só uma garrafa PET. Você vai ver também como que a gente resolveu o problema do fundo que tem que ser reto. É super facinho. Se eu fosse você, eu clicava nesse vídeo, até porque você vai ver que eu não tinha barba branca naquela época. Top. Eu só não vou ver o vídeo agora, deixa pra outro dia pra gente ver esse outro. Você dá um like aqui no vídeo dele aqui também.